Fala galera, beleza? Vamos lá então que eu quero conversar com todos vocês e agradecer também vocês pelos mais de 9.800 inscritos, pela audiência que vocês estão me dando e que continuam, né? Para todos aí que me acompanham, então muito obrigado e continue dando like, né? E para que você que não é inscrito, se inscreva, não perca a oportunidade. Aperta o inscrever-se e ative as notificações que assim você vai receber vídeos de notícias, informações e de análises que eu tenho feito mais análise de alguns pontos do Grêmio, porque nós estamos no início de temporada, nós estamos passando por uma reformulação, mais ou menos, com uma dificuldade tremenda de montar um time ou ajustar o time com o mesmo treinador que nos derrubou, então eu preciso destacar isso e trazer alguns pontos e debater com vocês. Então eu convido vocês a dar o like, se inscrever e também comentem aqui exatamente sobre o assunto, porque parece que o Grêmio, enfim, achou um lateral esquerdo. Por bem ou mal, uma indicação do técnico Wagner Mancini, um lateral esquerdo que já atuou com ele, no Atlético Goianiense. O Nicolas, que era do Atlético Paranaense, está emprestado ao Grêmio por uma temporada. E ontem ele foi muito bem no jogo, se destacou, teve os dois gols do Grêmio saíram dos pés dele, e até tem uma matéria no GZH a respeito do Nicolas. Exatamente, quem trouxe foi o Walter Júnior, que o Nicolas, em 99 minutos atuando com a camisa do Grêmio, ele já igualou as assistências de Cortez e do Diogo Barbosa na temporada 2021. Pois é, o Cortez e o Diogo Barbosa, cada um deu 2 assistências em 2021. Olha que curioso. E o Nicolas perdeu um gol na cara do gol, né? No último jogo dele, no penúltimo jogo dele, ele teve a oportunidade de fazer um gol e jogou a bola por cima da trave. A gente tem que falar o bem e tem que falar o mal também. Foi um erro que escroto, um erro ali que ele estava nervoso praticamente e não viu a bola, bateu na canela dele e foi por cima. Mas ele depois, nesse jogo contra o Aimoré, um jogo pesado, um jogo de alta marcação, que os jogadores do Grêmio sentiram a pressão da marcação, porque o técnico do Aimoré tem essa característica. Até falei sobre isso no vídeo anterior, eu vou deixar aqui para vocês. Mas o lateral ele acabou se comportando muito bem, ele conseguiu dominar as ações, ele conseguiu chegar à frente, ele conseguiu marcar muito bem, proteger o corpo dele, e ele foi ríspido quando ele precisava, até tomou um cartão amarelo. Mas assim, surgiu um lateral esquerdo no Grêmio. Não é da base, porque o da base parece que não queria jogar, mas ele é um cara que eu acho que vai ganhar titularidade em cima do Diogo Barbosa. Ele se apresentou muito bem e se falam maravilhas dele até agora no Grêmio. Então, os números dele mostram, né? Ele está muito consistente nesses 2 jogos. Claro que nós estamos falando de Campeonato Gaúcho, claro que nós estamos falando de um outro nível de competição, mas o Grêmio está na Série B. A grande chance e o grande teste que seria contra o Juventude, que é um time de Série A, por mais que está mal no Campeonato Gaúcho, mas vai ser um enfrentamento muito duro no próximo domingo contra o Juventude, e seria um teste para ele. O outro teste é contra o Mirassol, que inclusive joga hoje contra o Corinthians, a gente pode assistir, e o Mirassol porque o Grêmio vai jogar contra na Copa do Brasil em 1º de março. Então, são 2 jogos aí que vão ser fortes para ele. Eu acho que o Grenal é antes, né? Também tem o Grenal para ele poder ser visto. Vamos analisar um pouco mais com cautela a respeito do Nicolas. Então, assim, quero que vocês comentem o que vocês acharam da atuação dele ontem, se realmente ele é o cara que vai dar sequência e acertou a lateral esquerda, porque depois que ele entrou, depois que o Ferreirinha entrou, ajudou ele. Ele não estava tão bem no primeiro tempo, aí entrou o Ferreirinha, ele conseguiu se destacar. E o outro ponto que eu quero falar é sobre as redes sociais que estão lacrando o Lucas Cauã, lateral direito, que é da base, que estava na copinha, e ele fez sua estreia ontem, 45 minutos só apenas de jogo, e aí o técnico Wagner Mancini tirou ele, botou o Rodrigues pela direita, e parece que o Rodrigues agradou todo mundo, tá todo mundo faceiro, gostaram da atuação dele, e ele deve aí ser provavelmente um dos reservas do Orejuela. Vai ter a opção dele para jogar como lateral ou como zagueiro. E nas redes sociais, eu queria colocar aqui que uma entrevista mal dada, que para mim foi mal dada, foi muito combinada essa entrevista do Mancini, que ele acabou falando do Lucas Cauã que ele sentiu, ele é um menino, recém fez sua estreia, tem que ter calma com ele,
Mas o Rodrigues foi muito bem, tem velocidade, tem força, tem impulsão, é bom no cabeceio. E aí ele foi lá e elogiou demais o Rodrigues. E aí as redes sociais não perdoam. Agora tá uma lacração enorme dizendo que o Lucas Caô é mais um da safra ruim, que o Grêmio não tem lateral direito, que o Grêmio não consegue formar, porque o Wanderson ele jogou pouco, que o Lucas Caô já aproveitar já que ele está em alta na sua análise e já vender de uma vez, e já começaram a botar o guri, queimar o guri que ele não serve. Manda voltar para a transição para ele poder pegar mais experiência. Cara, o guri vai fazer 19 anos agora. Nem todos são o Wanderson. Nem todos são o Wanderson. E analisando, o Wanderson ainda estreou num time que estava, bem ou mal, estava ajustado. O Lucas Cauã foi jogar num campo horrível, fez sua estreia num time que tem uma marcação muito forte e o lado esquerdo deles também era muito forte fisicamente. E aí tem um combate, tem uma diferença entre tu jogar na tua categoria e depois ir para um profissional. Até as tuas próprias ações são diferentes. E aí agora a imprensa não, as redes sociais em geral estão aí meio que queimando ele pelo fato dele ter feito isso. Eu participei de vários debates hoje à tarde a respeito do Lucas Cauã. E eu sou um defensor gigantesco das categorias de base. Enquanto não mostrar e não tiver uma sequência aí de 7 para 10 jogos, eu não fico contente a respeito de uma avaliação do jogador vindo das categorias de base. Tem vários jogadores que surgiram do Grêmio que a gente sabe que não tiveram sequência. Um ou outro, tu vê que em 2, 3 jogos o cara tá valendo. Tá até num jogo tu consegue dar uma avaliação a respeito. Agora, o Guri tá estreando, ele tá pulando a fase da transição para poder jogar. Diferente do Gustavo Marins, que foi muito bem. Jogou muito bem. E ele já tem aporte, o físico dele de imposição. Então, para ele trombar, derrubar e jogar com força é o natural dele. O lateral direito já é mais técnico, já é diferente, ele já não tem mais isso. Vai ser um jogador que provavelmente o Grêmio vai ter que vai fazer aquele trabalho de ganhar massa, de trabalhar ele um pouco mais força. Tudo isso acaba se colocando para ele poder aguentar um jogo no profissional. Essa avaliação eu acho muito ruim, muito forte, muito pesada em cima disso, que tu perde as características do jogador, a melhor parte dele. Quantos laterais existiram ou existem no mundo que tenha o mesmo perfil do Lucas Cauã? Quantos são excelentes laterais que têm esse mesmo? E então fica difícil tu fazer julgar, né? Tu não pode julgar, tu não pode lacrar, queimar o guri já de cara porque ele jogou 45 minutos. E o Wagner Mancini parece que está errando nas coletivas, ele fala de novo, ele tentou dizer que na coletiva anterior ele não falou mal dos volantes, e ele falou, aí agora ele vai lá e diz que o menino sentiu, mas o Rodrigues foi bem. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Ele queimou o guri sem querer, ele queimou. Eu acredito que tenha sido sem querer, porque o Denis Abraão, quando ele vem, ele protege. Ele fala, ele tem 18 anos, ele é um menino, ele tem muito que crescer, tem que dar chance para ele vai jogar outras vezes, ele é do grupo, vai ficar no grupo. Então, tem esse outro lado que ele entendeu, mas tem que tomar muito cuidado. Ele causou, sim, uma polêmica que passou a tarde inteira nas redes sociais. E aí tem o contraponto, enquanto o lateral da base é ruim, já não serve por 45 minutos de jogo, um lateral que é contratado, que é jogador de categoria, que é de Série B, que veio do Atlético Goianiense, está sendo colocado como o melhor, que o Grêmio achou um lateral esquerdo, e na minha opinião eu acho que ele foi muito bem nesse jogo. Vamos ver se ele no enfrentamento contra o Juventude, contra o Colorado, né, contra o Inter, ele consegue se sobressair como ele jogou nesse jogo. Eu acredito que sim, porque ele foi muito bem fisicamente, né, se portou muito bem. Ele entendeu como que era o jogo jogando do lado do Ferreirinha, à frente, né, atrás do Ferreirinha no caso. Vamos ver o que vai acontecer aí. Para mim, o Lucas Cauã é assim um talento que o Grêmio vai lapidar aí nos próximos jogos, se deixa jogar. E o Nicolas é o novo titular da lateral esquerda. E você, torcedor, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, que para mim, eu já disse. Mas dá o like, se inscreve e ativa as notificações, porque aqui é Grêmio.